Saúde a todos com a santa paz do nosso Criador, irmão Val, voltando a gravar vídeo. Aos que não me conhecem, quase todo mundo me chama de irmão Val, ficou irmão Val mesmo. Porque meu nome não é Val, mas desde criança que me chamam de Val. E pegou e quase ninguém me conhece pelo meu próprio nome. Então pode me chamar à vontade de irmão Val. Ou de Val, não tem problema. Eu vou falar da queda das religiões neopentecostais. Ultimamente, elas estão em queda livre, amados. Um dos exemplos bons de que os produtos religiosos não estão vendendo tanto é um pedido de recuperação judicial Silas Malafaia da sua empresa Central Gospel. Então, o Silas Malafaia pediu recuperação judicial. Rapaz, isso mostra o nível que é esse mundinho gospel, o nível de amor que essas pessoas têm para com o próximo. Por exemplo, eu tenho uma empresa, aí eu tenho funcionários, tenho fornecedores, tenho um empréstimo no banco, aí eu peço recuperação judicial, de cara eu já não preciso ter mais compromisso de pagar funcionários, de pagar fornecedores, de pagar... Para mim, isso cheira a golpe. Pois tem muito isso aí, mas empresa se endivida todinha. Por exemplo, é óbvio que não é qualquer um que consegue empréstimo com o BNDES, por exemplo, o Banco do Desenvolvimento do Brasil. E aí você pega um empréstimo lá gigantesco com o BNDES. Aí eu compro outras coisas que não tem nada a ver, faço uma meia sola aí na minha empresa, e aí daqui um tempo eu peço recuperação judicial. O negócio está falindo aqui, não está dando lucro, não tá cobrindo os custos. E aí, quem vai ficar com esse prejuízo? O BNDES, o Banco do Desenvolvimento, que parece que só empresta para quem tem algum envolvimento político. É o banco do... empresta para político, para gente que é da gente, da gente, o deles lá. Ridículo, nós vimos, mas tem hora, por isso que a gente tem que realmente se separar. Continuar vivendo é óbvio, né? Mas, e cada dia mais procurando se separar deste mundo maluco ao qual vivemos. Pois eu não vejo recuperação por vias normais do sistema ao qual vivemos. Não tem como. Não tem como. Pois o meio judiciário, político, religioso é todo corrompido. E eles estão cada dia mais junto. Umas cobras que se enrolaram ali, porque estão mais para isso. Um bando de cobra ali, tudo enrolado, Senado, Câmara dos Deputados, religião, tá tudo em bolo. O negócio é feio. Não queira isso para você, amado. Nunca. Não queira se envolver com essa política podre, com essas religiões podres que estão envolvidas com a política. Existe religião, a política ainda existe. Mas eu não recomendo religião nenhuma, amados. Eu recomendo o Evangelho. Aprenda e coloque no seu dia a dia. Coloque o Evangelho no teu dia a dia, amados, que você vai estar colocando o Salvador no teu dia a dia. Tu vai estar colocando o amor no teu dia a dia. Tu lê o Evangelho, tu aprender direitinho ali, entrar aquilo ali no teu coração e tu começar a praticar no teu dia a dia. É óbvio, amados, que temos falha, temos erro. Eu reconheço que sou um indivíduo que tem falhas, mas quero e procuro no meu dia a dia fazer naturalmente aquilo que está escrito nas Escrituras. Não trapacear, se puder ajudar o próximo, ajudar, trilhar realmente o caminho do nosso Salvador, como fez o bom samaritano, ajudou uma pessoa que nem era parente dele. Por exemplo, tudo bem que fosse um primo ali, pois eles eram o judeu e os samaritanos, Israel, as 10 tribos, quando foram para Samaria, ficou a tribo de Judá e a de
de Benjamim, se não estou enganado, é a respeito das tribos. E nessa separação, os judeus, ficou uma rixa ali entre os samaritanos, que eram o povo de Israel, o povo que foi para Samaria. Foi a maior parte das tribos, 10 tribos foi para Samaria. E 2 tribos ficou em Judá, ficou em Israel. Então havia realmente essa divisão. E havia uma rixa. Mesmo assim, o bom exemplo do bom samaritano, ao ver uma pessoa que, por exemplo, poderia ser o seu inimigo ali, ele pegou e ajudou. Por exemplo, amado, se eu passasse numa estrada amanhã e alguém quebrasse uma Macedo no cacete, e eu visse uma de Macedo ali, eu tendo condições, eu tendo força ali, eu ia pegar ele, colocar no carro e ia levar para o hospital, para que ele fosse sarado das pisaduras. É isso, amado, nós temos que fazer isso. Ah, não vai odiar o Macedo? É claro que não, não devemos ter ódio. O nosso coração tem que ser limpo, amados. Você que saiu da Universal, por mais que eles tenham te roubado lá, tenham te enganado, você não pode ter ódio no teu coração. É complicado, mas é assim mesmo. Não pode, mas tem que ter o coração limpo. Nem o Macedo, não pode odiar nem o Macedo. E Satanás nós podemos odiar? Também não. Como assim? Mas não podemos ter coisas do adversário em nós. Temos que ter o amor. Nada de ódio, nada de rancor, nada disso. Se tu vê qualquer situação, tu tem que realmente... mas aí eu posso andar com... Não, andar com o Macedo do jeitinho que ele tá, não. Se houvesse uma transformação, mas se você pode dar essa chance de uma transformação de uma pessoa ruim, praticando bem com ela vai ver, caramba. E aí pode ocorrer a transformação. É isso. O bom samaritano fez isso com aquele lá. De repente poderia ver ele com maus olhos. É óbvio que isso é um conto, um exemplo. Mas trazendo para o nosso dia a dia, é isso. Não devemos ter o mal no nosso coração. Eu não posso desejar mal a alguém. Porque aquele desejo retorna para ti. E não é por esse interesse de eu desejo mal retorna. Já que é assim, não. É que devemos ter o nosso coração limpo. Pois se desejamos o mal para alguém, ou temos ódio de alguém, hoje eu me vejo numa situação de coração limpo. Mas nem sempre foi assim. Porque isso é um processo, amados. Isso é um processo. Onde você vai adquirindo entendimento, sabedoria, e isso é possível para todos. Ou pelo menos para os que buscam. Pois conhecereis a verdade vos libertará. Amados. Isso é um processo de conhecimento do Salvador. Que isso pode te levar a um dia fazer parte do reino dele. Pois tem muita gente aí se colocando como salva, se colocando como numa condição especial, e na verdade ninguém está salvo de nada, pois a qualquer momento podemos fazer algo muito ruim e estragar a nossa caminhada. Então, mas devemos vigiar para continuarmos trilhando o caminho que o nosso Salvador deixou, que foi os seus ensinamentos. Aprendei e coloca no teu dia a dia. Pratica, amados, o amor, a caridade, o perdão. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Aprenda isso. Aprenda. Porque a partir daí você não vai querer trapacear mais. Se você algum dia trapaceou, você não vai querer trapacear. Se tu encontrar, por exemplo, estou viajando com o cara, ele esqueceu o celular dele no meu carro. Quando ele ligar, eu vou atender e vai dizer, o teu celular está aqui. Eu não vou querer aquele negócio para mim. Pois, a partir do momento, amados, que você ainda tem o olho no do próximo, quer dizer, ainda não está liberto. Isso é um processo, amados. É colocar isso em prática. Precisamos de muito pouco, amados, no nosso dia a dia. Indivíduos que acumulam fortunas, por exemplo, como
Vou usar o Edir Macedo aí como exemplo. Ele acumula fortunas na vida dele, mas ele vai acumular uma série de problemas também. Com isso, vem pessoas que não confiam nele. Ele não confia em milhares de pessoas. É um jogo de interesse, aonde ele não pode vacilar que os caras derrubam ele, pois tem gente querendo o lugar dele. É um jogo de manipulação. Eu entendo que nesse caso do Edir Macedo é diferente, pois eu vejo ele como um indivíduo cheio de problemas psicológicos, aonde ele tem que manipular aqueles que estão próximos a ele, tem que viver embaixo das suas ordens. Você vê que a família dele é toda distorcida, um negócio. É óbvio que eles tentam passar para os fiéis da denominação dele uma normalidade, uma santidade, mas na verdade quem conhece os bastidores sabe que não é nada daquilo. É uma família toda problemática, que o negócio é difícil, onde uma das filhas dele vive tentando, situação complicada. Quem conhece sabe que o negócio não tem nada de santidade ali, tem a ver com outras cositas, o negócio é perturbado. Eu creio que isso tem a ver com a infância dele, onde ele sofreu bullying e uma série de coisas, e isso fez com que ele quisesse ter esse controle sobre milhares de coisas, e hoje ele realmente conseguiu um verdadeiro império que só vai servir para a destruição da sua própria alma. É isso, amados. Acumulou pedra para a cabeça. O Salomão, ele é um admirador de Salomão, é tanto que construiu um templo para Salomão. Mas se você vê provérbios lá de Salomão, ele fala que quanto mais você vai acumulando, você vai criando problemas, mais problemas e mais problemas. Não precisamos de um mundo material gigantesco, mano. Um ser humano individual, por exemplo, eu sou solteiro, moro sozinho, preciso de muito pouco, amados. Eu mesmo não tenho nenhum trabalho fantástico, trabalho com pequeno comércio, conserto de celular, mas eu ganho muito mais que o suficiente para o meu próprio sustento. Sempre sobra para outras pessoas. Dá para sobrar para que você tenha uma qualidade de vida boa e ainda sobra. Então, amados, não precisamos de muito. Não precisamos. Por isso não temos que ter ganância em nada. Ter o coração limpo. E é tempo da gente se preparar. Tempo de se preparar. O que está vindo aí não é nada bom. É tempo da gente realmente procurar praticar esse amor ensinado pelo nosso Salvador. De limpar o nosso coração. Pois somente assim você vai poder fazer parte do reino do nosso Salvador. Já pensou esse reino que eu falo dele, que está muito próximo, fosse ter pessoas atribuladas, pessoas gananciosas, pessoas querendo tudo para elas? Ia ser um reino bagunçado, amigos. Para você fazer parte desse reino do nosso Salvador, tu tem que, tudo quanto é tipo de sujeira. Eu posso ter o do Edir Macedo? Não pode, de ninguém, amados. Temos que limpar o nosso coração. E o Edir Macedo tem chance? Eu creio que todos nós temos chance. Mas, para muitos, é difícil. Porque a bagagem dele é muito grande para você descarregar assim. Então, esse processo já tinha que estar vindo muito antes. Mas tudo está na mão do nosso Criador, do nosso Salvador, pois a salvação pertence a eles. Então, somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe. Deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal Vem Pra Verdade. Sempre procuro fazer esse vídeo para alertar e ajudar o próximo, amados. O mundinho gospel, ele está caindo. Mas pode ter certeza que outras religiões vão tentar absorver as pessoas que estão saindo desse mundinho gospel. O importante não é só você deixar de seguir Edir Macedo, Malafaia, RR, a esses enganadores. O importante é tu aprender o Evangelho e praticar no teu dia a dia. Fazer parte da igreja verdadeira, que é seguir os ensinamentos do nosso Salvador.
onde tem um aqui, tem outro lá, na outra cidade. E assim, a igreja do nosso Salvador, ela está no mundo todo, no mundo todo, pois são pessoas que praticam o evangelho, sem ganância, sem interesse, de coração limpo, sem desejar o mal e sem estar de olho nos bens materiais do próximo. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe e que eles continuem caindo, mas que as pessoas que saírem desses apriscos procurem se inteirar que existe um caminho só, somente um caminho, somente um verdadeiro pastor, que somente deu a vida por nós, foi só um. Então, que o verdadeiro, esses caras trabalham por falso. Vos abençoe.